Eu sou Jocenilda Rosário, sou doutoranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA. Meu orientador é o professor Dr. Carlos Henrique Lopes de Almeida. Eu trago para essa apresentação, no 8º Seminário Internacional Literatura e Cinema de Resistência, um recorte da minha tese de doutorado, intitulado O Mito da Cidade Encantada, presente no romance Café Central, O Tempo Submerso nos Espelhos, de Paz Loureiro. Aqui eu trago uma imagem do professor, poeta e escritor João de Jesus Paz Loureiro, que nasceu em Abaetetuba, município paraense, situado às margens do rio Tocantins, em 23 de junho de 1939, onde passou sua infância e começou a realizar seus primeiros estudos no grupo escolar, atual Escola Estadual Basílio de Carvalho. Podemos considerar Paz Loureiro como um dos escritores mais representativos da literatura contemporânea. Suas obras refletem um olhar de quem viveu e vive nas inúmeras realidades descritas em suas mais diversas obras, e isso não será diferente em seu romance Café Central. Aqui nós temos a capa do livro. Esse romance foi o primeiro escrito por Paz Loureiro, publicado em 2011. Apresenta o espaço do Café Central, localizado em Belém, no Pará, um lugar de encontro de intelectuais e artistas que discutiam sobre os rumos do regime ditatorial no Brasil. Os espelhos nas paredes do prédio representam uma alegoria na narrativa, onde o imaginário amazônico faz-se presente. É um ponto de chegada e saída do narrador-personagem. A obra apresenta 4 capítulos. O primeiro capítulo no Café Central, o segundo capítulo no Jardim das Delícias da Madame Nath, terceiro capítulo novamente aquém da curva além do rio, quarto capítulo O Espelho Quebrado das Encantarias, todos estes distribuídos em 381 páginas. O narrador-personagem é um estudante e militante político, encontra-se no salão do Café Central, entorpecido pelas lembranças da invasão da polícia e da ditadura militar à sede da União Acadêmica Paraense, UAP. A partir desse fato, passou a ser perseguido pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Nas paredes do estabelecimento, grandes espelhos, já envelhecidos pelo tempo, tornavam o ambiente charmoso, um símbolo da Belle Époque. Esses espelhos também são símbolos da memória do estudante, sua única companhia nos momentos de solidão no salão do Café Central. Os espelhos reproduzem imagens. Uma delas ganha muitas páginas da narrativa. A imagem projetada de um rio começa a ser vista e descrita pelo jovem. A viagem representa a ida de Abaetetuba, sua terra natal, para a cidade grande, Belém, a capital do Pará. E aqui eu trago uma citação presente no romance, que diz: estava hipnotizado por aquele espelho com ranhuras à minha frente, no salão do Café Central. Aquelas linhas irregulares pareciam mapas de rios da Amazônia formando intrincados meandros. Levavam-me a uma navegação labirintítica para dentro da memória, quando a recordação era a quilha de um barco varando o esquecimento. Num certo momento da viagem, descreve Manegundes, profissional remeiro que conhecia tudo sobre os rios. Ele quem acompanha o narrador-personagem nessa viagem. Às vezes, a postura de Manegundes inquietava o jovem viajante. Então ele narra
o episódio em que o remeiro teria tentado cortar o rabo da boiúna para desencantar a verdadeira cidade de Abaetetuba. Uma primeira menção à Ilha da Pacoca, um lugar encantado. Devido ao castigo recebido por não ter coragem de cortar o rabo da boiúna, tornou-se uma pessoa estranha, indiferente, com olhar vago e apresentava calma diante de certas situações. Esse foi o castigo recebido por não ter tido a coragem de desencantar a verdadeira cidade de Abaetetuba. Aqui eu apresento o mito. O que é o mito da Ilha da Pacoca? Bem, a Ilha da Pacoca fica perto da cidade de Abaetetuba e é habitada pela cobra grande. Caso alguém passe pelo lugar às 6 horas da tarde e aviste a boiúna, deverá cortar seu rabo para desencantar a verdadeira cidade de Abaetetuba, onde todos passariam a viver felizes e sem medos, problemas ou privações. E aqui eu trago uma primeira imagem da Ilha da Pacoca e a segunda imagem é uma residência familiar da ilha, uma viagem que eu fiz em abril de 2022, onde pude também viver toda essa experiência mítica que a Ilha da Pacoca traz para os abaetetubenses e para os amazônidas também. Nós temos 8 famílias vivendo no local, todos conhecidos ou parentes próximos, que vivem principalmente da colheita do açaí, da pesca e da criação de suínos. Os nascidos em Abaetetuba, no Pará, sabem que ela é também uma cidade encantada. Na Ilha da Pacoca, a boiúna adormecida no peral submerso em frente a Abaetetuba, às 6 horas das tardes de sempre, depois de até lá deslizar sobre o silêncio das águas, estendia-se ao longo da praia de alvas areias dessa ilha. Então nós temos aqui que o mito da cidade encantada está relacionado à existência da cobra grande, que se faz presente no imaginário amazônico, principalmente de cidades que nasceram às margens de rios. Para a Ilíade 2002, página 11, o mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Nesse sentido, enquanto uma história verdadeira, o mito conta aquilo que realmente aconteceu de forma significativa, fornecendo modelos para a ação humana. Para Fares, 2006, o elemento mítico é uma força essencial na fundação da Amazônia, como acontece com a narrativa das Amazonas, trazida pelo imaginário europeu, que evidencia a existência de espaços onde a informação é transmitida através de mitos e narrativas sobrenaturais. De acordo com Paz Loureiro, 2015, o mito ganha um caráter poético quando é transmitido oralmente ou por meio da escrita, sendo moldado pela linguagem e seus valores estéticos. A presença do mito da cidade cantada é tão frequente nas descrições presentes no livro que, em determinado momento da viagem, haverá tentativa de comprovação de sua existência pelo próprio narrador-personagem. Foi assim que decidi, ilusão de renúncia do real, interromper, sem tempo marcado, o percurso desta longa viagem, viver a atmosfera mítica da Ilha da Pacoca. No entanto, essa é uma tentativa também frustrada, assim como ocorreu com o remeiro Manegundes, visto que o narrador-personagem é capturado por um navio da marinha e levado até a prisão.
Me prenderam e algemaram, numa corveta da marinha, lá mesmo na ilha da Pacoca, onde eu adormecera na praia, esperando o momento raro de desencantar na boiuna a cidade encantada. Então, nós temos aqui que o mito da cidade encantada que aparece no romance de Paz Loureiro, Café Central, está diretamente ligado à figura da boiuna que, ao ter o rabo cortado, desencantaria a verdadeira cidade de Abaetetuba que estaria submersa na ilha da Pacoca, revelando assim um lugar onde as pessoas poderiam viver felizes sem qualquer problema. A nova cidade é imaginada como uma natureza ideal, um locus amoenos que passaria a ser habitado pela atual população. Algumas considerações finais. O mito da cidade encantada, presente no romance Café Central, Tempo Submerso nos Espelhos, aparece por meio das memórias do narrador-personagem que, diante dos espelhos que molduravam as paredes do salão do Café Central, se vê navegando em plena viagem para Belém. Paz Loureiro tece uma narrativa que vai oferecendo ao leitor informações sobre o mito da cidade encantada, seja pelas ações do narrador-personagem, pelas indagações feitas por ele a outros personagens ou pela própria iniciativa de alguém contar aquilo que sabe ou que ouviu falar sobre o mito. São inúmeras as narrativas que fazem parte desse romance, todas ligadas ao mito da cidade encantada ou a outros mitos que fazem parte do imaginário amazônico. Os mitos que permeiam a Amazônia são como raízes antigas que se entrelaçam com a paisagem exuberante da floresta. Por séculos, as comunidades tradicionais que habitam essa região têm transmitido oralmente suas narrativas mitológicas, compartilhando sabedoria, crenças e conhecimentos sobre a relação entre os seres humanos e o meio ambiente. Assim, a partir da apresentação e descrição do mito, Paz Loureiro nos mostra um cenário amazônico repleto de imaginário, produzindo alegorias onde há uma permanente tentativa de compreender o homem, o amor, a vida, a morte, o trabalho e a natureza. E aqui eu trago mais duas imagens da Ilha da Pacoca, imagens onde a paisagem fala por si só. As referências utilizadas para essa apresentação e o meu muito obrigada.